Eu sou a Pamela Machado, sou pedagoga e terapeuta infantil e hoje eu vou falar para vocês sobre o porquê as mães não devem falar mal do pai das crianças e nem os pais devem falar mal da mãe das crianças, dos seus filhos, tá? Principalmente na presença deles. Gente, o que acontece? A criança, ela ama o pai e ama a mãe, independente do que eles façam, do comportamento que eles tenham e do quanto eles errem no dia a dia, tá? Nem sempre a gente vai gostar da atitude que as pessoas têm, tá? Às vezes isso pode nos incomodar, mas isso não vai diminuir o amor que aquela criança tem pelo pai e pela mãe, tá? Então, toda vez que a mãe fala mal do pai, a criança, ela fica triste e ela começa a ficar com raiva. Ela pode ficar revoltada. Ela pode ficar revoltada com a mãe porque está falando mal do pai, mas ela não vai dizer, não vai verbalizar isso, mas ela pode começar a ter comportamentos de raiva e da mesma forma ela pode ficar com raiva do pai por fazer a mãe sofrer. Porque a mãe pode estar reclamando do comportamento dele e aí a criança percebe, minha mãe está sofrendo. Eu amo ela e não quero ver ela sofrer. Quem está fazendo ela sofrer? O meu pai, então começo a ter raiva dele. Então ela pode tomar as dores da mãe ou simplesmente ficar com raiva da mãe porque está falando mal do pai, que ela também ama incondicionalmente. E tem um grande detalhe nessa situação, é que é o seguinte, a criança, ela é fruto da mulher e do homem. Então, ela é 50% pai, 50% a mãe. Toda vez que a mãe fala mal do pai, ou vice-versa, é como se a mãe estivesse rejeitando também essa parte do pai que é a criança, porque a criança, metade dela é o pai e metade é a mãe. Então isso acontece de maneira totalmente inconsciente, gente. É claro que a gente não vai falar isso com a intenção de rejeitar, mas a criança de maneira inconsciente também se sente rejeitada, porque ela vem do pai e por várias vezes ela escuta assim, tu é igual ao teu pai, fulaninho é igual ao pai dele, olha ali, parece o pai dele, faz a mesma coisa. Isso ela escuta de todos, da família, é normal as pessoas compararem. E aí, pensem, ela escuta que ela é parecida com o pai, que ela tem comportamento do pai. E aí ela escuta a mãe falando mal do pai. É como se ela também estivesse sendo rejeitada por aquela mãe, uma parte dela. Só que ela não tem consciência disso e ela começa a reagir. Começa a reagir com comportamentos que vocês não vão gostar em casa e que vocês vão achar que tem alguma coisa de errado, ou que ela tá fazendo birra, ou que tá tendo crise de raiva. Então, é muito importante que vocês percebam que tudo que a gente fala na frente da criança vai sim gerar um impacto no estado emocional dela. Só que ela não vai ter clareza e nem consciência disso para verbalizar para vocês. Então a gente, enquanto adultos, a gente precisa estar atento a isso. Peraí, desde quando o fulaninho mudou o comportamento? Aconteceu alguma coisa? Ele era sempre assim? Não, ele ficou assim. Então, o que aconteceu nos últimos tempos, nos últimos dias, as últimas semanas, nos últimos meses, que fez ele mudar? Então, a gente tem que fazer sempre esse exercício para tentar entender de onde veio, tá? Então, é por isso que é tão importante vocês terem esse cuidado de não falarem mal, tá? Porque a criança, ela vai criar um sentimento de rejeição, né? Vai sentir um sentimento de rejeição de maneira inconsciente e vai ficar com raiva também, ou do pai ou da mãe, tá? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, deixar nos comentários. E se vocês quiserem mais dicas sobre esse tipo de assunto, de criança, de família, do comportamento das crianças, eu posso ajudar vocês. Então, me sigam aqui no canal se vocês quiserem mais dicas sobre isso.